Você sabe o que me dói? É te ver cansando por dentro enquanto tenta sorrir por fora. Te ver dormindo com o corpo exausto, mas com a alma acordada, rodeada de pensamentos que ninguém conhece. Eu vejo você tentando manter tudo em pé, tentando ser forte pelos outros enquanto por dentro já se perguntou se alguém seria forte por você. Hoje, neste exato momento, eu, o Senhor que te formou no ventre, falo com você porque o meu espírito está implorando. Não desligue, não desvie, não ignore. Há algo que vai mudar na sua casa, algo que está prestes a romper na sua saúde, algo que vai libertar os seus. Mas para isso, você precisa ouvir até o fim. Você precisa absorver cada palavra como quem recebe um remédio direto da palma de Deus. Esta mensagem não é mais uma, ela é uma intervenção divina. Eu entrei agora no teu tempo. Eu invadi o teu agora para fazer o que ninguém tem conseguido. Enquanto todos ao seu redor têm opiniões, eu tenho planos. Enquanto muitos apenas te observam, eu desci para te tocar. Eu não falo para te impressionar, falo para te transformar. Você tem vivido dias em que a esperança parece um visitante distante. Tem olhado para o relógio esperando um recomeço, mas o tempo parece só repetir os mesmos desafios com roupas novas. Os mesmos problemas com nomes diferentes. O que antes era financeiro, virou emocional. O que antes era doença no corpo, agora é ansiedade na mente. O que era uma ferida antiga, agora se abre com palavras que escutou ontem. Mas ouça, você não vai definhar nessa espera. O inimigo tentou te manter num ciclo de desgaste e preocupação, mas neste instante, o céu está movendo engrenagens invisíveis. O que não fazia sentido vai se alinhar com perfeição. O que parecia estar perdido vai ser reencontrado com glória. Eu estou agindo por trás de cada silêncio e ausência. Continue ouvindo. Há promessas sendo reativadas. Você acha que está sozinho porque aprendeu a cuidar de todos. Mas quem cuida de você? Essa pergunta tem ecoado no seu íntimo há anos. Você foi o alicerce de tantos, e quando precisou ser acolhido, encontrou apenas olhares apressados e mãos ocupadas demais. Eu vi. Vi você tomando decisões difíceis sem ter ninguém para segurar tua mão. Vi você levando comida à mesa com o coração cheio de interrogações. Vi você orando por filhos que parecem não te ouvir mais. Vi você guardando dentro de si dores que não ousa confessar a ninguém, porque teme ser mal interpretado. Mas eu não apenas vejo, eu entendo. Eu levo sobre mim essa carga. Eu carrego em minhas mãos os teus cuidados. E hoje, o meu espírito vem te lembrar que você não foi esquecido. Você é sustentado por um amor que não falha, que não se atrasa, que não muda. A casa que você cobre com orações, eu cubro com livramentos. O corpo que você ungiu com fé, eu estou tocando com cura. O tempo parece correr diferente quando se está cansado. 1 minuto vira uma eternidade. A noite demora a passar. E você já tentou dormir cedo, já tentou acordar tarde, já tentou não pensar. Mas a mente teima em voltar onde mais doeu. E nessas horas em que tudo fica quieto, você se pergunta se alguém realmente sabe pelo que você passa. Pois eu sei. E mais do que saber, eu vim interferir. Há uma resposta que você não esperava, vindo de onde você não imagina. Há um alívio que vai chegar sem aviso, uma paz que vai invadir sem pedir permissão. Eu vou restaurar conversas, vou reconstruir vínculos, vou quebrar vícios e amarras que têm roubado tua alegria. Mas você precisa continuar aqui. Não saia, porque enquanto você ouve, há cadeias caindo dentro de você. Enquanto você recebe, há portas sendo abertas nos bastidores do invisível. Nada disso é discurso religioso. Isso é operação sobrenatural. Sabe por que você ainda está de pé? Porque a minha mão tem te sustentado em lugares onde ninguém mais soube onde você estava. Porque quando você pensava em desistir, eu sussurrei ao teu coração espera mais um pouco. Porque quando o mundo te confundiu, eu fui tua certeza. Você precisa entender. Há um motivo para ainda estar aqui.
Não foi a força do acaso, foi o mover da promessa. Tem orações antigas que estão voltando à tona. Tem profecias esquecidas que eu mesmo soprei ao teu ouvido, que agora estão prestes a se cumprir. O que você pensou que havia perdido para sempre, eu vou trazer de volta com honra. E aquele que riu do teu silêncio, vai testemunhar tua celebração. Você será a prova viva de que quem espera em mim nunca será envergonhado. Mas permaneça comigo nesta mensagem. Cada minuto a mais é um tijolo espiritual no altar que estou erguendo na tua história. Você tem sentido um aperto no peito sem causa aparente. Um peso que vem do nada. Um medo que não tem nome. Às vezes até parece algo físico, mas eu te digo, é espiritual. São pressões invisíveis que tentam te paralisar. Mas hoje, pela autoridade do meu espírito, eu quebro essa corrente. Eu expulso essa opressão. Eu tiro de dentro de ti todo pensamento repetitivo que tem te desgastado. A tua mente vai voltar a respirar. Os teus dias vão voltar a ter leveza. Você não foi chamado para viver sobrecarregado. Foi chamado para viver sustentado. É por isso que esta mensagem chegou até você. E se ela chegou, não foi por acaso. Foi porque o céu decidiu se levantar em seu favor. E se você sente que essas palavras falam com você, então compartilhe. Leve isso a quem também precisa ouvir. Porque esta não é só uma mensagem, é um socorro, é um anúncio de que chegou o tempo da virada. E se você está aqui até agora, é porque algo dentro de você está despertando. Algo que estava dormente, mas ainda vive. E essa chama precisa continuar acesa. Então inscreva-se, se conecte com este canal onde a palavra de Deus é viva, atual e fiel. Porque quando você se alimenta da verdade com frequência, o medo perde força. Continue caminhando comigo ouvindo cada mensagem, porque cada uma será como uma chave. Uma abre entendimento, outra abre livramentos, outra abre curas, e outra restaura aquilo que o tempo quase levou. Aperte o botão de seguir, curta, comente, mas mais do que isso, receba. Porque isso que você está ouvindo agora não é sobre internet, é sobre eternidade, sobre um pai que não se cansa de buscar por você. Você continua esperando o momento ideal, mas eu preciso te lembrar que o tempo perfeito é o agora. É no meio do caos que eu realizo os maiores milagres. Enquanto você aguarda que tudo se acalme, eu já comecei a agir onde ninguém vê. Aquilo que parecia fora de controle está sendo reposicionado pelas minhas mãos. Mesmo nas circunstâncias que você considera irreversíveis, eu sopro vida, restauro conexões e trago sentido onde só havia silêncio. A fé que você carrega, mesmo fragilizada, ainda é suficiente para mover o céu. Você não precisa ter todas as respostas. Eu não te chamei para entender tudo, te chamei para confiar. A lógica humana limita o sobrenatural, e é por isso que tantos se perdem. Mas você ainda me ouve. Você ainda reconhece a minha voz, mesmo quando tudo grita ao contrário. E isso basta para eu reconstruir tua história a partir de dentro. Porque antes de mudar tua volta, eu mudo teu interior. E esse processo, embora doloroso, está gerando raízes que te manterão firme no que está por vir. Você tem sentido que algo maior está por detrás desses dias mais difíceis. E está certo. Há uma preparação invisível. Eu tenho te esvaziado do que é passageiro para que haja espaço para o eterno. O desconforto que sentes não é castigo. É sinal de que há transformação. Estou quebrando camadas antigas, liberando curas que estavam retidas por anos. A tristeza que te invadiu sem motivo aparente está sendo trocada por uma alegria que não depende de circunstâncias, mas da minha presença constante em você. Há pessoas por quem você orou, cuidou, intercedeu, e mesmo assim o retorno foi a ingratidão. Eu vi cada gesto seu ser desprezado, cada palavra de amor ser mal interpretada, mas eu também vi teu coração se manter limpo, sem devolver o mal. E é por isso que a colheita será grande. Eu recompenso os que permanecem fiéis mesmo sem reconhecimento. Eu elevo os que não buscam aplausos. Tudo que você fez em silêncio será honrado à luz.
Os céus registraram sua fidelidade, e agora o tempo da restituição se aproxima. Você se acostumou a não esperar muito das pessoas, e isso tem endurecido teu coração. Mas eu vim hoje suavizar aquilo que o tempo endureceu. Não para que você se torne vulnerável ao mal, mas para que volte a amar com leveza. O amor verdadeiro não é uma troca, é uma semente. E mesmo quando não retorna da forma esperada, ela frutifica de outras maneiras. Eu estou te ensinando a colher nos meus campos. Aquilo que você plantou em dor, colherá em alegria. O que foi regado com lágrimas florescerá em honra. A enfermidade que tem tirado tua paz está diante de mim. Eu conheço cada detalhe, cada exame, cada sintoma. Sei como isso tem drenado tua energia, como os dias parecem mais longos, e as noites, ainda mais. Mas eu declaro agora, nenhuma célula do teu corpo está fora do meu alcance. Eu estou visitando tua saúde com minha cura. Aquilo que a medicina ainda investiga, eu já conheço a raiz. E hoje, o meu espírito está agindo. Você sentirá renovo, um descanso que vem do alto, uma leveza que não depende de medicamentos, mas da fé que ainda pulsa em você. Você tem sido perseguido injustamente. Tem gente que fala o que não sabe, julga o que não entende. Mas eu te conheço por completo. Eu vejo o coração por trás das tuas atitudes. E eu sou tua justiça. O tempo mostrará quem está com a verdade. A tua integridade será como escudo. E aqueles que tentaram manchar teu nome verão o meu agir. Porque quem toca em você com maldade, toca em algo que é precioso para mim. Eu sou o teu defensor. E a vitória que estou preparando não virá acompanhada de vingança, mas de paz. Você tentou seguir adiante, mas há lembranças que insistem em te puxar de volta. Há traumas que te impedem de confiar de novo, de sonhar de novo, de amar de novo. Mas eu não te criei para viver refém do que passou. Eu sou Deus de novos começos. E mesmo que você não consiga esquecer, eu posso transformar o que foi dor em testemunho, o que foi queda em crescimento. A cicatriz será um sinal de que houve cura. E onde havia medo, você terá autoridade para levantar outros que também pensam em parar. A tua casa tem sido alvo de olhares invejosos. Há uma atmosfera pesada que tenta infiltrar discussões, afastamentos, confusões sem motivo. Mas hoje, eu coloco um cerco ao redor do teu lar. Meus anjos estão acampando ali. Aquilo que tentava entrar por janelas emocionais será fechado. Nenhuma palavra maldita lançada contra a tua família terá efeito. A paz que parecia impossível vai voltar a habitar nos ambientes. Os filhos que se afastaram por conflitos voltarão com entendimento. Eu estou restaurando vínculos e limpando o ar. Você sente que precisa cuidar de todos, mas não encontra tempo nem para cuidar de si. Tem se doado até o limite, colocando as necessidades dos outros acima das tuas. Mas eu te criei com propósito, e não apenas para sobrevivência. Eu te chamei para viver, e não apenas existir. Hoje o meu espírito te lembra. Você também importa. Sua saúde, sua mente, seu descanso. Não é egoísmo se preservar, é sabedoria. Porque só consegue amar bem quem aprende a receber do meu amor primeiro. Receba então. Está liberado sobre você agora. Você orou tantas vezes pela salvação dos seus. Já chegou a pensar se eu ouço mesmo. Mas saiba, eu nunca perdi de vista nenhum deles. Mesmo aqueles que parecem tão distantes, eu estou cercando com meu amor. Nenhuma oração sua se perdeu. Eu uso encontros, situações, até mesmo dificuldades, para tocar em corações que resistem. E no tempo certo, você verá com teus próprios olhos. A mudança será tão clara que você vai entender por que esperei o momento certo. Eu não ajo por impulso, ajo com perfeição. A estabilidade que você tanto procura não está nas coisas, está em mim. As finanças vão e vêm. As amizades mudam. O trabalho nem sempre responde como espera. Mas eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou tua base firme. E quando tudo parecer abalado, lembre-se, você está ancorado em algo que não pode ser destruído. A tempestade pode balançar, mas não afunda quem está firmado na rocha.
E você está, não pelas tuas forças, mas pela minha graça. Ainda que tudo mude, eu permaneço contigo. Eu creio no plano de Deus. E Ele diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. A tua resposta será sempre diferente do mundo. Enquanto outros atacam, você perdoa. Enquanto o mundo fecha portas, você mantém o coração aberto. E é essa diferença que faz de você alguém separado. Você não foi chamado para ser mais um. Foi chamado para ser luz. Mesmo quando cansa, mesmo quando sente vontade de parar. Essa luz que transforma o ambiente, que liberta os que estão ao redor. Você não entende por que algumas coisas deram errado, mesmo com suas intenções sendo boas. Mas o que para você foi perda, para mim foi livramento. Há portas que eu fechei por amor, não por punição. Há caminhos que eu desviei porque lá na frente trariam dor que você não suportaria. Eu enxergo além, e enquanto você lamenta o que não aconteceu, eu preparo algo que será muito melhor do que o esperado. Confie no que não vê, é aí que a fé amadurece. E é na entrega que eu revelo a plenitude dos meus planos. Eu sei como a saudade te corrói por dentro. Há pessoas que partiram e deixaram espaços que ninguém mais preencheu. Mas hoje, eu consolo teu interior com algo que palavras humanas não conseguem tocar. Eu te abraço com meu espírito. Te envolvo com um amor que supera a ausência. Aqueles que se foram não estão perdidos, estão meus. E enquanto você ainda caminha aqui, eu te dou paz para continuar, porque tua missão ainda não acabou. Eu ainda tenho páginas escritas com teu nome nelas. Você sentiu medo do futuro. Pensou no que pode acontecer com aqueles que você ama. Mas hoje, eu te envolvo com segurança. O que você teme, eu já derrotei. Aquilo que te preocupa, eu já cuidei antes que você percebesse. Confie, você não caminha sozinho. Eu protejo o que é teu. Eu guardo os teus caminhos. E mesmo quando parece que tudo saiu do controle, o céu nunca perdeu o domínio. Você está em boas mãos, as melhores, as únicas que jamais falham. Você foi se acostumando a guardar demais. Guardou dores, decepções, palavras que nunca disse. Engoliu o choro, engoliu a vontade de sumir, engoliu a saudade que ninguém compreendeu. Mas eu não quero que você viva assim, comprimido por dentro e fingindo equilíbrio por fora. Eu sou teu espaço seguro. Você pode respirar em mim. Pode derramar o que sente sem medo. Nenhuma dor tua é pequena demais para que eu me importe. Eu cuido da tua verdade com zelo, com amor, com propósito. Você tem enfrentado dias em que o corpo está presente, mas a alma parece distante. Caminha, trabalha, fala, mas lá no fundo sente-se desconectado da própria essência. É como se estivesse tentando se reencontrar dentro de uma rotina que sufoca. Hoje, eu venho como aquele que conhece tua raiz, aquele que te viu antes de tudo existir. Você não foi feito para sobreviver à margem da tua identidade. Eu te devolvo agora o senso de direção, o senso de quem você realmente é. Alguém que nasceu para florescer. Nada escapa do meu olhar. Nenhuma lágrima contida, nenhum pensamento oculto. Eu vejo quando você finge estar bem para não preocupar ninguém. Vejo quando sorri para não ter que explicar. Mas hoje eu te digo, não esconda o que eu posso curar. Não silencie aquilo que o meu toque pode restaurar. O que está escondido do mundo não está perdido para mim. Eu entro nos lugares que ninguém entra. Limpo o que o tempo contaminou e devolvo o brilho que a dor tentou apagar. Há uma força que nasce quando você reconhece a tua fragilidade diante de mim. Não é fraqueza se permitir ser cuidado. Não é derrota descansar nos meus braços. É sabedoria. E eu estou aqui, com paciência, com ternura. Eu espero você soltar o que não consegue mais carregar. Porque há pesos que só são aliviados quando você entende que não precisa vencê-los sozinho. Eu sou tua força na exaustão. Eu sou teu fôlego quando tudo em ti parece prestes a desabar. Você tem vivido num ritmo que te adoece. Tudo é para ontem.
tudo exige resposta, tudo consome. E no meio disso, teu coração pede um intervalo, teu espírito grita por um momento de reencontro. E é por isso que esta mensagem te alcança agora. Não é coincidência, é cuidado. Eu estou interrompendo o ruído para te lembrar que tua alma tem valor, que teu descanso também é parte da missão, que desacelerar não é parar, é se alinhar com o céu. Porque quem anda no compasso do alto nunca se perde no caminho. As noites longas não são apenas consequência do cansaço, são gritos de uma alma que carrega mais do que pode. E nessas madrugadas em que você se revira, tentando encontrar conforto no travesseiro, saiba que eu estou ali, presente, silencioso, atento. Eu recolho teus suspiros e traduzo cada um em pedidos diante do trono. Você não está sendo ignorado, está sendo preparado. O tempo da tua colheita está se aproximando, e o solo que foi molhado com oração será fértil em milagres que você nem imaginava. Você tem sentido que está sempre cuidando, mas pouco lembrado. As pessoas vêm, se abastecem do teu amor, da tua atenção, e depois vão embora sem olhar para trás. Isso tem te ferido mais do que você admite. Mas eu te vejo, e eu recompenso, porque eu não esqueço. Eu sou o Deus que anota cada gesto teu que passou despercebido pelos outros. Aquilo que foi feito em silêncio será celebrado publicamente, porque há honra para quem serve com o coração, mesmo quando ninguém agradece. As palavras que você ouviu e que te feriram ainda reverberam na tua mente. Palavras injustas, duras, impensadas. Elas se alojaram em lugares que ninguém vê e por vezes te impedem de avançar. Mas hoje, eu venho desfazer cada sentença que não veio de mim. Nenhum rótulo maldito prevalecerá sobre tua identidade em mim. O que eu disse ao teu respeito é eterno, e ninguém pode revogar. Eu te chamei por um nome que o mundo não conhece, mas o céu celebra. E esse nome carrega promessa, propósito e paz. Você se pergunta quando tudo vai mudar, quando virá o dia em que as coisas enfim se alinharão. Mas eu te respondo, a mudança já começou. Ela não começa fora, começa dentro. Ela não se anuncia com barulho, mas com convicção. Estou mudando tua forma de ver, de sentir, de crer, e essa transformação invisível vai gerar frutos tão visíveis que ninguém poderá negar que fui eu quem te visitou. O milagre já está em movimento. A resposta já foi liberada. Agora, eu preparo você para recebê-la. As promessas que pareciam distantes estão sendo ativadas. Eu não esqueço nada do que te prometi. Ainda que você tenha deixado de falar sobre elas, eu continuo trabalhando em cada detalhe. E no tempo certo, que é perfeito, eu te mostrarei por que esperei. Há portas que só se abrem quando o coração está pronto. Há bênçãos que só descem quando a alma amadurece. E eu tenho feito exatamente isso. Amadurecer tua fé, para que você não apenas receba, mas permaneça no que eu te darei. Há dias em que tudo parece calado. Nenhuma resposta, nenhuma direção, apenas o silêncio. E nesse silêncio, você se sente esquecido. Mas saiba, o céu não está em silêncio, está em construção. Enquanto você espera, eu organizo. Enquanto você ora, eu ajo. A ausência de sinais não é ausência de presença. É sinal de que estou trabalhando em algo que os teus olhos ainda não conseguem alcançar. Continue crendo. O que vem é maior do que aquilo que você tem pedido. Eu sei como você tem carregado preocupações com pessoas que ama. Pessoas que não te escutam mais como antes. Pessoas que estão andando por caminhos arriscados. Mas eu estou cuidando. Eu visito os corações quando ninguém mais consegue entrar. Eu envio sinais, encontros, palavras que quebram resistências. Você não verá todos os resultados de imediato, mas confie. Nenhuma semente tua será perdida. Aquilo que você regou com fé, eu mesmo faço florescer no tempo certo. Eu creio no plano de Deus. E como está escrito, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. Você não será vencido por esta fase. Ela não é o fim.
É apenas a travessia para algo novo. Não se trata de resistir, mas de confiar. E confiar não significa entender tudo, mas saber que estou contigo mesmo no escuro. A rocha onde você está firmado não se move. Ainda que o mundo mude, o meu amor por você permanece. A tua história não está atrasada. Não está fora do tempo. Cada capítulo tem um propósito, mesmo os mais difíceis. Eu uso até as pausas, até os desvios, até os silêncios. Nada escapa da minha soberania. Você ainda verá o que hoje não compreende. Ainda entenderá porque não deu certo antes. Porque eu estava te guardando do que não era completo. Eu só entrego o que é inteiro. E o que é inteiro exige preparação. Confie no tempo do céu. Ele nunca falha. Você tem sentido o peso de tudo aquilo que não foi dito. Conversas interrompidas, pedidos de perdão que nunca vieram, decisões que ficaram presas no meio do caminho. E esses silêncios têm morado dentro de você como ecos que não cessam. Mas eu quero te lembrar, nada está totalmente perdido quando é colocado em minhas mãos. Eu tenho poder para restaurar o que foi rompido, reconstruir onde houve quebra, ressuscitar laços que pareciam mortos. Ainda há tempo, ainda há esperança. Quantas vezes você tentou seguir em frente, mas foi puxado de volta pelo medo de recomeçar? O passado te marcou de tal forma que, mesmo livre, você ainda sente as correntes. Mas eu não te libertei para que você viva como prisioneiro da lembrança. Eu te chamei para caminhar em novidade de vida. O novo assusta, mas é necessário. É no desconhecido que eu te revelo o que preparei. Confie, porque os passos que dou contigo não falham. Te conduzo por veredas seguras, mesmo que não pareçam. Você tem dado conta de muito mais do que consegue expressar. Enquanto por fora parece forte, por dentro tem enfrentado abismos de insegurança. A vida exigiu que você fosse apoio, mesmo sem apoio. Te colocou em lugares onde era preciso decidir sem ter todas as respostas. Mas eu estive lá, em cada escolha, em cada silêncio, em cada noite sem sono. Eu vi você se calar para preservar. Eu vi você ceder para não ferir. E agora, eu te honro. Porque quem anda em amor será recompensado em dobro. É difícil ver mudanças quando se está dentro do processo. Você olha ao redor e parece que nada sai do lugar. Mas há movimentos acontecendo no invisível. Eu tenho preparado pessoas para te encontrarem. Tenho alinhado situações que abrirão caminhos onde você jamais pensou passar. Enquanto você permanece, eu organizo. E no momento certo, tudo fará sentido. O que hoje parece demorado será lembrado como testemunho. O tempo da espera se tornará o tempo do louvor. Você tem feito muito com pouco. E mesmo sem recursos, sem ajuda, sem aplausos, continuou plantando amor, dedicação, fé. Isso não passou despercebido. Eu sou o Deus que multiplica o esforço, que transforma a escassez em abundância. Onde havia pouco, haverá mais que suficiente. Onde havia limite, haverá expansão. Porque a tua fidelidade em tempos de crise é uma semente poderosa. Eu sou justo, e o que você semeou em fé será colhido com alegria. Tem dias em que o silêncio é tão profundo que parece abandono. Mas é no silêncio que eu trabalho com mais precisão. É quando tudo se cala que eu falo no íntimo. Te ensino a escutar além dos ouvidos. Te ensino a perceber o que os olhos não veem. Há revelações nas pausas. Há poder nos intervalos. Cada silêncio do céu é uma preparação. E você está sendo moldado para algo maior. Ainda que não perceba, está sendo revestido com coragem, com sensibilidade, com discernimento. Você não está sendo ignorado. Está sendo lapidado. Aquilo que demora a chegar tem valor eterno. Aquilo que custa, permanece. Por isso não se frustre com o tempo que parece longo. Eu não trabalho com pressa, trabalho com propósito. E tudo o que construo em você será forte, resistente, estável. A obra que comecei não será interrompida. E o que parece atraso, na verdade, é proteção. Eu cuido para que nada chegue antes da tua estrutura estar pronta para suportar. Quantas vezes você desejou voltar atrás e fazer diferente? Mas hoje, eu te digo,
Não lamente mais o que passou. Cada escolha, até mesmo os erros, foram usados por mim para te conduzir até aqui. Não há desperdício na vida de quem me ama. Cada dor, cada tropeço, cada renúncia teve um valor. E eu transforme tudo em aprendizado. Nada foi em vão. E agora eu te convido a olhar para frente. O que preparei não é sombra do que ficou. É vida plena. É recomeço com maturidade. Você se preocupou com o que falariam. Se sentiu pequeno por não ter os mesmos resultados de outros. Mas a tua jornada é única. O ritmo do céu para você é diferente. Eu te guio por caminhos que não são comparáveis, mas sagrados. Você não é menos amado porque demorou mais, nem menos usado porque ainda está em construção. Eu sou especialista em transformar processos demorados em testemunhos poderosos. Continue, não se apresse. Há beleza no teu ritmo. Eu creio no plano de Deus, e como diz a palavra, o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Salmo 138:8. Nada do que foi planejado para a tua vida será perdido. Nem mesmo as pausas foram erro. Tudo é parte de algo maior. Mesmo quando você se sentiu distante, o propósito não se afastou. Eu continuo zelando por cada detalhe da tua história. Meu amor sustenta, direciona e nunca falha. Você ainda verá o que te prometi se cumprindo com perfeição. Há promessas que você já quase esqueceu. Foram ditas em dias bons, mas os dias difíceis as encobriram. Hoje eu as trago de volta à tona. Elas não caducaram. Estão vivas. Só estavam em espera. E agora, começam a pulsar de novo. As palavras que saíram da minha boca não voltam vazias. Elas seguem até se cumprirem, e aquelas que você abraçou com fé, mesmo em silêncio, agora estão sendo regadas com meu sopro. Prepare-se, porque haverá cumprimento, e será como um nascer do sol após uma longa noite. Você tem sentido falta de si mesmo. Sente saudade de quem era, de como sorria, de como acreditava. E isso tem doído mais do que as palavras sabem descrever. Mas hoje, eu venho restaurar. Venho te devolver a leveza. Venho tirar os pesos que foram colocados sobre você ao longo do caminho. O que a dor tirou, eu devolvo com unção. O que a vida endureceu, eu suavizo com graça. Você vai se reconhecer de novo, mas agora mais forte, mais sábio, mais cheio de fé. Há forças que você nem sabia que tinha, e eu estou ativando agora. No momento em que tudo parece desabar, você vai perceber. Ainda está de pé. E mais do que isso, está sendo levantado com autoridade. Não pelas tuas forças, mas pelas minhas. Eu estou te revestindo de resistência espiritual, de discernimento para saber onde pisar, com quem caminhar, o que dizer. Você será instrumento de paz onde houver confusão, e onde houver dor, será canal de cura. Você se preocupou com o futuro, com o sustento, com o amanhã. Mas eu sou o Deus que multiplica o azeite da viúva, que traz provisão do improvável. E faço isso não por obrigação, mas por cuidado. Você nunca dependerá de sorte, dependerá da fidelidade. E eu sou fiel. A tua mesa será farta, não apenas de pão, mas de paz. O teu lar será sustentado pela minha mão, e nenhum dos teus faltará. Eu abençoo o que você toca. Eu fortaleço o que você constrói, e nada será em vão. Você tem sustentado uma fé silenciosa. Poucos sabem o quanto você ora em silêncio, o quanto entrega em oração aquilo que nem consegue explicar em palavras. Esse tipo de fé é preciosa aos meus olhos. Ela não precisa de plateia, não busca reconhecimento. Ela se mantém mesmo nos dias escuros, mesmo quando tudo diz que não. É por causa dessa fé que eu estou movendo coisas que você nem percebe. Há portas sendo preparadas, há livramentos acontecendo, há provisões a caminho. Não é fácil continuar quando as circunstâncias contradizem tudo o que foi prometido. Quando a espera se estende, quando os sinais parecem ausentes. Mas é nesse ponto que a fé amadurece. É aí que você aprende a me ouvir sem barulho.
Aprende a confiar sem provas. Porque o que estou construindo em você não é momentâneo, é eterno. Cada desafio tem gerado resistência. Cada não tem refinado tua visão. E o que parecia atraso tem se revelado como proteção. Você não imagina quantas vezes te sustentei, quando pensava estar à beira de desabar. O que parecia coincidência foi cuidado. Aquele encontro, aquela ligação, aquela palavra que chegou bem na hora foram sinais da minha mão. Eu não deixei que você fosse além do que podia suportar. E não permitirei. Tudo que chega até você, antes passa pelo meu crivo. Eu sei até onde vai tua força. E quando ela se esgota, é aí que começa a minha. Você nunca esteve só. A saudade que mora em você é mais profunda do que os outros imaginam. É uma saudade que aperta, que lembra o que foi, o que poderia ter sido. Mas hoje eu venho te lembrar que nada se perdeu. Tudo o que foi vivido com amor permanece no eterno. O que se foi na terra, vive em mim. E enquanto você continua aqui, há um propósito que segue ativo. Eu ainda escrevo tua história, e farei com que ela seja marcada não pela dor, mas pela redenção. O luto não será teu fim. Você não precisa entender o porquê de tudo. Há coisas que só fazem sentido depois, e outras que nem precisarão fazer, porque serão compensadas por aquilo que eu vou trazer. O que você perdeu será substituído por algo maior. O que te foi tirado será restaurado com honra, e você saberá que eu estive presente em cada detalhe. Mesmo nos dias em que achou que eu estava em silêncio, eu estava mais perto do que nunca. Guiando, guardando, sustentando. Você tem enfrentado dias em que tudo parece pedir mais do que você tem para dar. E ainda assim, você segue. Segue por amor, por responsabilidade, por compromisso. Mas hoje eu te convido a deixar que eu cuide de você. Não como alguém que resolve tudo, mas como pai que conhece o cansaço da alma. Eu te dou descanso. Um descanso que não é físico apenas, mas espiritual. Você voltará a respirar com liberdade. Sentirá leveza em coisas que antes te pesavam. Eu creio no plano de Deus, e como está escrito, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:29. Não importa o quanto você tenha se sentido fraco, a força sendo renovada agora. Há ânimo novo entrando nas áreas que estavam adormecidas. Eu sopro sobre você um fôlego de recomeço, um impulso que vem do alto, e aquilo que parecia impossível será apenas o começo do que eu estou prestes a realizar em sua vida. A espera te ensinou o valor do silêncio. Te ensinou a discernir o que é urgente e o que é essencial. Agora você vê com outros olhos. E isso tem valor eterno, porque não basta receber, é preciso ter estrutura para manter. E eu te dei essa estrutura. Você agora sabe o que tolerar e o que deixar ir. Sabe o que vale teu tempo e o que apenas te afasta de mim. Isso é sabedoria. E a sabedoria é um dos maiores presentes que dou aos que se permitem amadurecer na dor. Eu não permiti que algumas coisas dessem certo porque sabia que lá na frente elas te atrasariam. Você não viu os bastidores, mas eu vi. E quando precisei fechar portas, fiz com amor. Não para te punir, mas para te proteger. Há caminhos que parecem perfeitos aos olhos humanos, mas levam a desvios. Eu cuido da rota mesmo quando você não entende a curva. Porque teu destino é mais importante do que tua pressa, e eu jamais deixarei que você se perca do propósito. Sei como você se sentiu quando esperava apoio e recebeu silêncio. Quando estendeu a mão e ninguém a segurou. Esses momentos criam cicatrizes que palavras não curam. Mas hoje, eu te estendo minha mão. E nela há cura, há consolo, há renovo. Não se isole por causa da dor. Não se feche, porque há pessoas que eu estou preparando para chegar até você com sinceridade. E quando chegarem, você saberá. Porque o amor verdadeiro não precisa provar nada. Ele simplesmente permanece. Você aprendeu a sorrir mesmo com o coração apertado. A dar força quando por dentro só queria apoio. Isso te tornou forte, mas também te esgotou. Agora é tempo de ser cuidado.
tempo de permitir que o amor entre, que o consolo te envolva, que o cuidado que você sempre ofereceu agora te alcance. Eu envio respostas através de pessoas, de momentos, de encontros que parecem casuais, mas são divinos. Porque eu não te criei para viver esvaziado. Te criei para ser pleno. As dores que você carrega não definem quem você é. Elas fazem parte da sua caminhada, mas não são sua identidade. Eu te vejo para além das feridas. Vejo teu coração puro, teu esforço sincero, tua coragem em continuar. E é isso que eu honro. Eu não uso pessoas perfeitas, uso corações disponíveis. E o teu tem estado diante de mim, mesmo cansado. Hoje eu trago renovo, não um alívio passageiro, mas uma restauração profunda. Eu restauro o teu interior. Você não precisa de muitas explicações, precisa apenas da certeza de que não está só. E essa certeza, eu te dou agora. Está sentindo? Essa paz que invade é a prova da minha presença. Mesmo sem entender tudo, você sente que algo está sendo rearranjado. E está. Porque quando o coração se abre, eu entro e faço nova todas as coisas. A partir de agora nada será como antes. Nem você. Porque há um toque do céu sobre tua vida que ninguém poderá apagar. O que você enfrentou não foi castigo, foi construção. Você não saiu ileso, mas saiu mais forte. E essa força agora será a tua base para os novos caminhos que se abrirão. Não olhe mais para trás com dor, olhe com gratidão, porque até o que foi difícil te trouxe até aqui. E aqui, eu começo algo novo, com estrutura, com sabedoria, com direção. O futuro não será um reflexo do passado, será a prova viva de que eu escrevo histórias com reviravoltas extraordinárias. Há momentos em que a alma não pede respostas, ela só deseja ser compreendida. Você passou por situações em que nem sabia como orar, apenas sentia. E nesse sentir silencioso, eu estava presente. Teu clamor não precisou de palavras. Ele subiu em forma de sentimento, e eu entendi. Cada dor que você guardou, eu registrei. Cada aperto no peito eu considerei. Eu sei que você não busca explicações vazias, mas uma presença que te sustente. E é isso que sou. Teu sustento silencioso. Você tem tentado manter o equilíbrio por fora, mesmo quando tudo por dentro está desordenado. Eu vejo teu esforço em ser firme, mesmo quando a fragilidade te visita. Mas eu não exijo que você esteja bem o tempo todo. Eu sou Deus mesmo quando você está cansado, confuso ou em dúvida. A graça que derramo sobre sua vida não depende da tua estabilidade. Ela depende da minha fidelidade. E essa nunca falha. Eu te sustento porque te conheço. E porque te conheço, te levanto com sabedoria. O caminho tem sido mais longo do que você esperava. As curvas, mais difíceis. Mas eu nunca prometi facilidade, prometi companhia. E a promessa está de pé. Você nunca caminhou sozinho. Mesmo nos dias em que sentiu solidão, meu espírito te envolvia. Em cada decisão incerta, eu sussurrava a direção. Em cada noite angustiante, eu colocava paz entre os ruídos. Você não foi esquecido no meio da multidão. Eu te guiei com a precisão que só um pai amoroso pode oferecer. É verdade que alguns sonhos parecem distantes demais. Você já até deixou de mencioná-los como se fosse mais fácil não esperar. Mas mesmo assim, lá no fundo eles ainda vivem. E é por isso que eu os trago de volta à memória. Porque sonhos que nascem em mim não morrem com o tempo, apenas amadurecem. Aquilo que você desenhou no coração, eu refinei nos bastidores. E agora, estou preparando o tempo da realização. O que parecia estagnado, voltará a respirar com força. Você precisou aprender a caminhar com o coração em pedaços, mesmo quando ninguém notava. Teus passos continuaram firmes, mas tua alma pedia descanso. E eu estive ali. Mesmo quando ninguém percebeu teu esgotamento, eu sustentei teus joelhos e renovei tua esperança nos detalhes. Te permiti continuar sem que quebrasse por completo. Porque mesmo quando te sentes ao limite, há uma força que vem de mim, invisível aos olhos, mas real o suficiente para te manter de pé.
Nos dias em que a voz do desânimo falou mais alto, eu permaneci sussurrando verdade ao teu interior. Quando você acreditava que não fazia mais diferença, eu via teu valor. Cada gesto teu, mesmo os pequenos, tinham um peso eterno diante dos meus olhos. Eu nunca medi teu valor pelos teus resultados, mas pela entrega sincera. E é por isso que agora chegou o tempo em que aquilo que parecia invisível será evidenciado. Eu levanto o que o mundo ignorou. Eu exalto o que a dor tentou esconder. Você carregou preocupações profundas com os que ama. O coração inquieto diante de diagnósticos, comportamentos, afastamentos. O medo tentou se instalar como hóspede permanente. Mas hoje, eu declaro: não será assim. Eu coloco meu escudo sobre aqueles que você apresentou em oração. Trago paz onde havia conflito. Trago saúde onde havia medo. Trago reconciliação onde só restava distância. Você verá, com teus próprios olhos, a restauração dos teus laços mais importantes. Mesmo entre tantos compromissos, há um vazio que insiste em te acompanhar. Você preenche dias, resolve problemas, cumpre tarefas, mas ainda sente que algo está faltando. Não é ausência de ação, é sede de significado. E hoje, eu te convido a voltar ao centro, a lembrar que você nasceu para algo mais do que apenas manter tudo funcionando. Eu te chamei para viver com propósito, e o propósito não se acha no barulho, mas na presença. E nela, você se reencontra. Você sobreviveu a temporadas que muitos não suportariam. Guardou a fé mesmo quando parecia que tudo estava ruindo. E isso não é apenas resistência, é sinal de que meu espírito habita em você. A tua história tem marcas de superação porque nela está escrita a minha fidelidade. E agora, chegou o tempo de ver o que antes só se imaginava. Aquilo que você sonhou com o coração cansado será concretizado com mãos fortalecidas. O tempo do romper chegou. E é real. Você não precisa vestir uma capa de força para se sentir digno de bênçãos. Eu não me aproximo porque você está bem, mas porque te amo. E esse amor não exige performance. Ele alcança, restaura, transforma. Não importa o quanto você ache que falhou. Minhas misericórdias se renovam para você a cada manhã. Eu não vejo apenas onde você está. Eu vejo onde você vai chegar. E isso muda tudo. Porque eu invisto na tua essência. Eu creio na tua jornada, mesmo quando você hesita. Quando tudo parece insistir em dar errado, há uma voz interior que tenta te convencer de que você não é suficiente, que algo em você está quebrado demais para ser consertado. Mas essa voz não vem de mim. Eu não te olho com acusação. Eu te olho com intenção. Intenção de curar o que ninguém alcança. Intenção de restaurar onde todos desistiram. Você é mais do que teus erros. Você é reflexo da graça que te escolheu antes mesmo do mundo te reconhecer. As cicatrizes que você carrega não são sinal de fraqueza, mas de sobrevivência. São marcas da tua resistência, da tua fé em meio ao caos, da tua coragem quando tudo dizia para parar. E hoje, eu quero que você olhe para essas marcas com honra, porque cada uma delas conta uma história que eu acompanhei de perto. E se você chegou até aqui, não foi em vão. Eu te conduzi até esse ponto para iniciar uma nova estação, e nela, você verá que todas as dores foram sementes. Você tem sentido que perdeu tempo em lugares que não frutificaram. Entregou amor onde só havia indiferença. Plantou onde o solo parecia seco. Mas nada do que você fez em amor foi perdido. Eu sou o Senhor da colheita. E mesmo que você não veja fruto onde esperava, eu farei brotar em terrenos que você nem sabia que tinha tocado. A tua bondade foi vista, a tua paciência registrada. Eu sou o Deus que transforma sementes esquecidas em jardins que surpreendem. Em algumas estações da vida, tudo parece desorganizado. As rotinas falham, os sentimentos se embaralham, a mente se sobrecarrega. E é nessas horas que você pensa estar falhando. Mas saiba que até o caos tem seu papel. Ele revela o que precisa ser reorganizado com prioridade. E eu estou nesse processo.
Estou te ensinando a filtrar o que ocupa a tua alma, a separar o essencial do urgente, o sagrado do superficial. Eu trago ordem ao que parece confuso e sentido ao que parecia inútil. Eu creio no plano de Deus, e sua palavra confirma. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Nada do que você enfrentou será em vão. Mesmo os desvios servirão de ponte para algo maior. Mesmo os atrasos farão sentido no tempo da revelação. O céu não desperdiça processos. O céu potencializa. E cada passo que você deu, mesmo incerto, está sendo redirecionado para um propósito que supera a tua expectativa. Você tem carregado responsabilidades que poucos enxergam. Cuida de tudo, tenta prever os riscos, sustenta mais do que o coração suporta. E às vezes sente que, se parar, tudo desaba. Mas hoje, eu te digo, não é tudo sobre você. É sobre mim. Eu sou quem sustenta. Eu sou quem governa. Você é parte, mas não é a base. E quando entender isso, o fardo diminuirá. Porque não é tua força que garante o futuro, é a minha promessa. E onde há promessa, há cobertura divina. Há lugares em tua alma que você trancou achando que era melhor não sentir mais. Mas eu quero entrar nesses cômodos. Não para expor, mas para curar. Não para reabrir feridas, mas para restaurar o que foi danificado. Eu sou detalhista. Cuido de nuances que ninguém mais vê. Não apenas te fortaleço para continuar, mas te transformo para viver de forma plena. E isso começa quando você me permite tocar o que mais teme. Eu sou delicado onde dói e firme onde é necessário. Você não precisa mais caminhar tentando provar valor. Não precisa competir por reconhecimento, nem se adaptar para agradar. Eu te conheço por inteiro. E o valor que coloco em você não pode ser alterado por opinião alguma. Você é precioso aos meus olhos, mesmo quando os outros não enxergam. Eu valorizo tua essência, tua entrega, tua história. A vida te moldou, mas não te anulou. E o que permanece em você é suficiente para que eu realize grandes coisas. A tua oração não precisa ser perfeita, precisa ser sincera. E eu tenho escutado até aquilo que você achava que não conseguia dizer. Teus pensamentos mais ocultos, tuas intenções mais puras, teus clamores mais tímidos, tudo chega diante de mim. Eu não busco palavras bonitas, busco verdades profundas. E você tem sido verdadeiro. Por isso, há um mover espiritual acontecendo agora. Algo foi ativado no invisível. E você sentirá os reflexos disso nos próximos dias. O ambiente da tua casa será transformado. Aquilo que antes gerava tensão, agora será lugar de reconciliação. Estou quebrando barreiras emocionais, aliviando cargas espirituais, desfazendo toda a influência que causava divisão e ruído. A tua casa será um abrigo, não um campo de batalha. Um lugar de refúgio, não de desgaste. Porque eu sou o Deus que visita lares, não apenas corações. E hoje, tua casa está sendo marcada por uma presença que traz paz e restauração. Você passou por dias em que as conversas dentro de casa pareciam muros. Palavras se tornaram defesas. Silêncios viraram abismos. E mesmo querendo acertar, você se via sem saber como. Hoje, eu trago cura para os vínculos. Estou desatando nós emocionais, derrubando argumentos, restaurando a empatia. Aquilo que foi rompido pela mágoa será unido pelo perdão. Onde o amor esfriou, a compaixão reaquecerá. O que o tempo distanciou, o meu espírito aproxima com sabedoria. Há dores que foram causadas por quem você mais amava. E isso te fez duvidar do valor que carrega. Mas eu quero que saiba, o erro do outro não diminui quem você é. A rejeição que sofreu não apaga a identidade que eu te dei. Você foi ferido, sim, mas não será definido por essa ferida. Estou reconstruindo a confiança que foi despedaçada. Estou selando teu coração com coragem para seguir sem medo. A cura não virá da lembrança esquecida, mas da lembrança redimida. Mesmo quando tudo parece estar dando certo para os outros,
e você se sente estagnado, lembre-se, cada história tem um tempo, cada pessoa, um compasso. Você não está atrasado, está em processo. O que parece demora é, na verdade, preparo. Estou trabalhando no invisível para que, quando o visível chegar, você esteja pronto. O que você ainda não viu se tornará visível no tempo oportuno. Enquanto isso, continue. Um passo de cada vez. Porque eu caminho contigo. Você tem se questionado se está indo na direção certa. As incertezas têm te paralisado mais do que gostaria de admitir. Mas escute, eu não te abandonei no meio do caminho. Eu estou aqui, ainda te guiando. Mesmo quando o caminho parece nublado, a minha luz não se apaga. Eu sou a lâmpada para os teus pés. Você não será confundido. No tempo certo, o que hoje parece neblina se dissipará, e você verá com clareza aquilo que antes te causava dúvida. Há um tempo para toda estação, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de calar, tempo de falar. E eu te conduzo entre esses tempos com propósito. Não tente apressar o que precisa amadurecer. Confie no ritmo da graça. Há processos que te fortalecem mais do que a chegada. Há silêncios que te ensinam mais do que 1000 palavras. Você não foi esquecido, foi escondido para ser protegido. E no tempo certo, virá à tona com brilho e firmeza que ninguém poderá apagar. Quando você pensa em tudo o que passou, parece que carregou mais do que poderia. Mas a verdade é que você não quebrou. Você se adaptou, se remodelou, resistiu. E isso é força. Não porque você não sentiu, mas porque mesmo sentindo, permaneceu. Hoje eu honro essa resistência. Eu sopro sobre tua alma um novo vigor. O que te esgotou será substituído por um renovo. As feridas serão cicatrizadas com graça. E o que era dor se tornará testemunho vivo da minha fidelidade. Você foi fiel no pouco, continuou orando mesmo sem respostas. Ajudou mesmo sem ser ajudado. Doou mesmo sem sobrar. E esse tipo de fidelidade move o céu. Eu registro cada gesto, cada renúncia, cada entrega. E eu recompenso. Porque eu não sou injusto para esquecer o que foi feito com sinceridade. Prepare-se para entrar em tempos de restituição. Onde faltou, haverá abundância. Onde doeu, haverá consolo. Eu sou especialista em reverter cenários improváveis. Eu creio no plano de Deus. E como está escrito, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Nenhum plano humano pode anular o que eu determinei. Nenhuma porta fechada por mãos falhas impedirá o que foi selado por mim. O teu futuro não depende de sorte, mas da minha palavra. E ela não volta vazia. Ela cumpre, edifica e transforma. Você tem lembranças que gostaria de apagar, situações que ainda te visitam nos pensamentos que te tiram a paz. Mas hoje eu te ensino a lidar com elas de forma diferente. Não como prisioneiro, mas como alguém curado. Essas memórias não terão mais domínio. Eu as ressignifico. Elas não mais te paralisarão, mas serão ferramentas de empatia. Você saberá consolar porque sentiu. Saberá guiar porque passou. Eu faço da tua dor uma ponte para curar outros. A angústia que você sente sem motivo aparente é um acúmulo de emoções não expressas. Você calou para manter a paz. Guardou para não ferir. Mas chegou a hora de libertar essa dor. E não com gritos, mas com rendição. Deixe que eu entre nas tuas emoções. Eu sou consolo para a alma inquieta. Sou remédio para o coração saturado. E quando eu entro, trago alívio. Trago silêncio para os pensamentos, leveza para os sentimentos e paz para seguir sem medo. Você tem esperado por respostas, por soluções que parecem distantes. Mas enquanto você espera, eu estou ensinando. A espera não é castigo, é disciplina de fé. É nela que você aprende a confiar em mim mais do que nos teus próprios recursos. É nela que você descobre que a dependência do céu é o maior privilégio.
E eu estou no meio da tua espera. Estou lapidando tua paciência, ampliando tua visão, refinando tua sensibilidade. E quando a resposta vier, será completa. Em muitos momentos, você se sentiu invisível. Passou por ambientes onde ninguém te notava, onde teus esforços eram ignorados. Mas eu sempre te vi, sempre soube onde você estava, o que fazia, o que sentia. E não é da validação dos homens que virá tua recompensa, é da minha mão. Eu honro os que caminham em verdade, mesmo sem aplausos. E a honra que vem do céu é duradoura. É ela que te sustentará quando tudo ao redor parecer instável. Seus relacionamentos têm exigido mais do que você esperava. Entregar sem receber, ouvir sem ser ouvido, amar sem retorno. Mas o amor genuíno não depende de retorno imediato. Ele planta onde ninguém rega. Ele insiste onde todos já foram. E eu vejo isso em você. Por isso hoje eu te fortaleço, para que continue amando, não como o mundo ama, mas como eu te ensino. O amor que eu coloco em ti não se esgota. Ele multiplica. E onde há amor verdadeiro, há transformação. Você foi traído por quem mais confiava. Isso te fez erguer muros para se proteger. Mas esses muros também te isolaram. Hoje, eu venho derrubar as barreiras que a dor construiu. Não para que você se machuque de novo, mas para que volte a sentir. Eu te ensino a confiar com discernimento, a amar com sabedoria, a abrir o coração sem se perder. O que foi quebrado será restaurado com maturidade. E você verá que é possível viver sem medo, mesmo com cicatrizes. Você tem dias bons, mas também tem dias em que sente vontade de sumir. E isso não é fraqueza. É sinal de que tua alma está pedindo alívio. Por isso, eu me aproximo nesses momentos. Não com julgamentos, mas com presença. Eu não exijo de ti mais do que consegues dar. Eu te abraço como estás. E nesse abraço, eu refaço o que o tempo danificou.